Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quão bom estar aqui, nesta manhã. E para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que é muito importante para nós. E hoje nós iremos falar de algo muito importante para a vida do cristão, A oração, que já foi cantado aqui e já foi orado, e isso é muito importante. Também saudar com a paz do Senhor os irmãos que porventura estão nos assistindo, as pessoas também que talvez não seja desta denominação, que também seja abençoado, alcançado pelo poder de Deus. Como nós estamos falando de oração, curva a vossa cabeça, vamos fazer uma oração específica, para que Deus abra nosso entendimento, para que Deus faça nos compreender qual é a sua boa e agradável vontade. Senhor amado, Pai querido, neste momento, ó Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, por até aqui o Senhor ter nos guardado, nos dirigido e nos ter colocado neste lugar tão maravilhoso que é a tua casa. E esta casa não é nada mais a não ser uma casa de oração, aonde os teus olhos e os teus ouvidos estão atentos a este lugar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente compreender a tua vontade, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o tema de hoje é a segunda oração intercessora de Paulo pelos irmãos de Éfeso. Uma igreja, e os irmãos são sabedores, que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, e nesta igreja de Éfeso, é uma igreja que existia bastante gentios nesta igreja, pessoas que foram convertidas do paganismo para Cristo, através da vida de Paulo. E importante, quando a gente fala de oração, e a gente precisa de compreender de uma maneira mais, de certa forma, inteligente, o que significa realmente a oração, para o cristão, para aquela pessoa que quer se conectar com Deus. Então, a oração ela é de fundamental importância. Por exemplo, para começar, para a gente ver o quanto a oração ela é importante, que o próprio Jesus, olha quem, o próprio Jesus lançou mão desta ferramenta. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, e é claro que nós estamos falando de oração, todos conhecem, Oração, desde que somos crianças, que nossos pais falam para a gente orar, que a gente vê frases sobre oração, e algumas frases elas precisam ser, de certa forma, atualizadas talvez, porque nem tudo que se fala a respeito da oração é real. Às vezes eu ouço, por exemplo, dizer, muita oração, muito poder. Nós precisamos pensar nessa questão. Não é bem assim, muita oração, muito poder. Ou seja, então, aquele que passa 24 horas orando, de repente vai sair, que as pessoas não podem nem encostar de tanto poder. As coisas não são assim. Existe oração e oração. E hoje nós vamos aqui nós vamos aqui trabalhar esse tema de uma forma bem light, porque afinal de contas é um tema que ele, de certa forma, quase que se auto-explica, Mas a priori, eu gostaria que você entendesse e olhasse a oração da certa forma. A oração, quando eu olho para um consultório de psicologia, a oração é o divã daquele que vai angustiado sentar para conversar com aquele psicólogo. E só o fato de você conversar, extravasar, ser ouvido, já te faz bem. A oração para o cristão é estar na sala, junto com o maior psicólogo de todo o tempo,
para conversar. E uma coisa a gente tem certeza, porque uma das coisas que às vezes as pessoas não compreendem, e que é importante, Jeane, eu sei que você sabe, que o melhor psicólogo, ou os melhores psicólogos são os que conversam menos dentro do ambiente, só ouvem. E por que hoje é uma das profissões mais proeminentes de todos os tempos? Aquela que se destaca, que toma um volume muito grande, é porque as pessoas não têm com quem conversar, não tem alguém disposto a ouvir. Mas uma coisa eu posso te garantir, que quando você entrar na sala, na antessala, onde está o maior psicólogo do mundo, você vai ser atendido, você vai ser ouvido, e com um detalhe, você vai ter uma resposta positiva em nome de Jesus. Então nós vamos trabalhar a oração de uma forma talvez saindo desse trivial que a gente ouve muitas das vezes em cima dos púlpitos. E eu estava analisando, e gostaria que você entendesse, a palavra de Deus diz que Jesus escolheu para ele, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e outro para mestres. É claro que eu não vou aprofundar dentro desse versículo, que ele é muito mais profundo do que você pensa. Mas há quem diga que cada uma dessas fases foram fases da igreja. Quando diz uns para apóstolos, está se referindo à igreja apostólica, que é quando Jesus parte para o céu e começa aquele período apostólico. A palavra apóstolo vem do grego e ela significa aquele que é enviado, porque discípulo é aprendiz. Então aqueles apóstolos não eram aprendizes por 3 anos dentro daquela escola, digamos, foi um intensivão, digamos assim, com o próprio mestre, e depois que eles recebem o diploma ou o selo, que é o Espírito Santo, aí eles estão formados, literalmente capacitados, são competentes para a missão. Daí vão para fora para pregar o evangelho. Por isso Jesus diz a eles, olha, mesmo eles andando com Jesus por 3 anos, estando ali juntos com Jesus, Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Até ali era discípulo, mas quando o Espírito Santo desce, enche, é como se fosse um selo de validação. Agora vocês são igreja, e agora vocês podem ir, porque o que vem aí pela frente, que é espiritual, vocês estão habilitados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Jesus não deixa ele sair antes dessa validação, porque saberia que as nossas lutas não é contra carne, nem contra sangue, mas contra as potestades, principados que estão nas regiões celestiais. Daí a gente precisa de entender essas coisas. Mas como eu estava dizendo, e nós vamos falar de oração, quando Jesus diz apóstolos, são fases da igreja. Na época dos apóstolos, na época dos profetas, na época dos evangelistas, que aconteceu quando o evangelho, isso no século 16, 17, já aconteceu essa explosão evangelística, que era a explosão dos grandes avivamentos no mundo inteiro. Então porque o evangelista é levar as boas novas, então houve uma época na terra, no mundo, que houve uma explosão do evangelho, principalmente pós-reforma, quando se abre o leque, quando sai das garras da igreja católica daquela época, ali detonado essa bomba ali por Martinho Lutero. Então aí expande, e aí imagina um mundo, vamos dizer aqui, imagina uma mata virgem com os exploradores desta mata. Então sai gente para todo lado pregando de todas as formas, porque era uma missão para a época do evangelismo. E depois, como evangelizou bastante, gente se converteram aos milhares, o que precisa? Precisa de pastores para apacentar, porque estão os rebanhos aí, então é necessário pastores para cuidar. Apesar de que hoje, pastor
tem uma conotação diferente, está perdendo, de certa forma, o referencial, porque pastor, a palavra pastor, significa, e a função dele é pastorear, cuidar e proteger. Essa é a função. Mas aí passa essa fase do pastoreio e vem a fase dos mestres, que é o que nós estamos vivendo hoje. E o mestre aqui, eu gostaria que você entendesse, o mestre aqui, para a gente compreender essa lição, a palavra mestre aqui, ela vem de um grego pedagogo, pedagogia. O mestre aqui, nos tempos antigos, na Bíblia, existia uma pessoa chamada aio. Aio era um escravo, onde ele era responsável pela criança, no sentido de levar à escola. E olha que interessante, o aio era aquele que fazia a conexão da criança na escola, ou significa, levava o menino no caminho do saber. Olha que papel interessante. Lembra da palavra de Deus quando diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E esse aio faz esse papel de conduzir a criança no caminho do saber. E essa é a diferença que eu gostaria hoje de trabalhar com vocês, porque muitas das vezes nós temos tantas pessoas nas faculdades, nas escolas, que apenas ocupam bancos, que ficam 3, 4 anos gastando o seu tempo e não aprendem nada, e não se tornam em nada. Eu gostaria de trazer para dentro da casa de Deus também, que não é diferente. Apenas não é falado, porque não é qualquer um que quer falar. Mas na casa de Deus, da mesma forma, muitas pessoas entram nesta escola e muitas das vezes não aprendem nada. Vou trazer para você uma história verídica de poucos dias que alguém me contou, mas que é uma realidade da igreja, e eu gostaria que vocês compreendessem, tentassem compreender, é claro. Alguém levou uma palavra para a igreja, em uma escola dominical, e de repente o líder disse: irmãos, a forma que o senhor explica é diferente da que o pessoal entende, porque eles não entendem dessa forma. Eles estão aqui, mas o irmão lembra, por exemplo, de Paulo, que diz que primeiro tem que dar o leitinho para elas, porque elas não vão compreender da forma que o senhor está explicando. Está muito acima, é nível superior para 4ª série. Só que 4ª série lá, é pessoas que estão em 4ª série, mas que já estão com 10, 20 anos, 30 anos de crente. Aí ele questionou no WhatsApp, e eu acompanhei, não entrei na conversa para não polemizar mais. Mas ele disse: mas é exatamente isso que eu estou querendo mostrar. As pessoas têm 40 anos de crente e ainda continuam tomando leitinho. Quer dizer, vocês ainda não deram a comida que deve ser dada, a comida que realmente que vai sustentar, a comida que vai fazer ela andar. Até hoje estão sustentando crentes com 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos com leite. Parece que é bom mantê-los nessa posição do leitinho, da dependência, para que não cresçam, para que não evoluam, para que não se tornem aquilo que precisa se tornar. Parece que é manter as pessoas num nível raso de conhecimento. Daí a frase: o povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas quem deveria dar o conhecimento não está passando da forma correta. Entende? E para eu não ser uma pessoa retrógrada, eu gostaria de trazer algo atual da educação mundial de hoje. Ela mudou também. A Unesco, por exemplo, há alguns anos atrás, ela estabeleceu os 4 pilares da educação. Houve uma reforma na forma das pessoas compreender, porque da forma que estava, por exemplo, eles entenderam que não ia a lugar nenhum.
era fazendo de conta que estava ensinando e eles fazendo de conta que estavam aprendendo. Mas as coisas não são assim. E aí eu vou ler para vocês os 4 pilares. Primeiro pilar é aprender a conhecer. Aprender a conhecer. Esse pilar envolve o ato de compreender, de descobrir ou construir. O segundo pilar é aprender a fazer. O terceiro é aprender a conviver. E o quarto é aprender a ser. Olha que coisa interessante. Primeiro, aprender a aprender. O que significa isso? É você ir para a escola e o mestre ou o professor desenvolver em você, disparar um gatilho em você, em que você sozinho consegue aprender a aprender. Ele vai te ensinar qual a técnica, como fazer. Você desenvolver o autoconhecimento. É algo que está dentro. Porque se você não aprender a aprender, você vai ter que sempre ter alguém te apontando, porque para você fazer, você vai ter que ter sempre alguém na frente para te mostrar. Você não vai conseguir andar sozinho. E me parece que cai bem dentro da igreja. Me perdoe os irmãos, a forma de falar, mas você já observou a pessoa que está na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, porque sempre ele vai dizer, em qualquer situação, ora por mim. Quer dizer, ele não descobriu ainda que é templo do Espírito Santo e que o Senhor deu toda a liberdade, abriu as portas para que ele fale direto com ele. Não aprendeu ainda. E nós estamos chegando a uma época, escute o que eu vou dizer para vocês. Estamos numa época em que você precisa aprender. E esse aprender aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, e aí a gente vai entrar nesse assunto aqui, da oração. Por que vai entrar no assunto da oração? É porque até hoje, nós temos quantos anos? Barbado, barba branca, ainda está um pastor aqui me dizendo que eu preciso orar, me incentivando a orar. Veja bem que algo desconexo, algo que não tem nenhuma configuração correta do que é ser, do que é ter, do que é orar. Quer dizer, a gente sabe que tem que orar, mas tem que estar sempre mantendo e falando, ora, ora, ora. Existe uma coisa chamada motivação e automotivação. É bem diferente. Tem pessoas que precisam de ser motivadas a qualquer coisa. Motivada para trabalhar, motivada para namorar, motivada para ir à igreja, motivada para orar, motivada para ler a Bíblia, motivada... Está sempre com alguma coisa na frente, um presente, um brinde, dizendo, se você passar esse ano eu te dou a bicicleta. Se você for na escola dominical, no final da escola eu vou te dar um diploma, vou te dar... Tem que ter sempre alguma coisa que te dá motivo para fazer o que tem de fazer. A automotivada é diferente. A auto vem de algo interior, algo que está lá dentro. Algo, irmão João, que não precisam ninguém me dizer que eu preciso fazer. Algo que eu sei, compreendo que preciso de fazer, e que na hora que precisa de fazer, é como se tivesse um gatilho aqui. Não precisa ter pastor, não precisa ter o meu pai, não precisa o patrão estar para me limpar a parede, ou colocar as coisas no estoque que precisa colocar. Não, eu sou automotivado, eu faço porque eu sei que precisa e é necessário fazer. Daí você vai ver muitas pessoas vivendo uma vida, vou dizer a palavra verdadeira, que é medíocre. E medíocre é uma palavra que às vezes parece que ela ofende, não ofende? Mas medíocre significa alguém que está na média. E média significa multidão. Média é nota 5. E tem pessoas que nota 5 é o suficiente, meu amado. Nota 5 para ele já foi. Está ótimo, eu faço parte. Mas a gente precisa saber que Deus tem mais para nós. Deus tem nota 10 para você. Deus tem algo que está além da linha de chegada, que muitos só querem chegar até ali. Mas tem pessoas que vão chegar além, mas é porque ela compreende que ela precisa fazer o que tem de fazer. O que foi ensinado. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Talvez hoje, vou te dar a oportunidade,
Talvez hoje, digamos, que eu não poderia levar essa palavra em alguns lugares, porque você está dizendo, não é o que eu ensino, mas é isso que você tem que parar de ensinar mesmo. O líder tem que mostrar caminhos que levam além. E aí nós vamos orar a oração, e eu gosto muito da palavra oração, porque dentro da palavra oração tem uma outra palavra que é negligenciada. Dentro da palavra oração, não esconde, está escancarado. Mas as pessoas não querem ver. São notas 5. É o pessoal da primeira milha. Não querem atravessar para a segunda milha, sabendo que é na segunda milha que as coisas acontecem. É na segunda milha que estão os melhores. É na segunda milha que estão os valentes. É na segunda milha que estão os mais esforçados, os determinados. É na segunda milha. E na segunda milha, meu amado, tem muito mais espaço, porque tem menos pessoas para disputar o espaço com você. Na primeira milha é multidão. E multidão é desânimo. Não vai dar certo, não vou conseguir. A vida está desse jeito. E aí eu vou mostrar para você um detalhe. Nós estamos vivendo uma época de crise mundial. De todas as áreas, moral, religiosa, por que não dizer, e ainda mais nos dias de hoje está pior. Os dias de hoje, a religiosidade hoje, ela está um caos. A igreja está passando por um momento difícil. E eu vou dizer algo aqui que pode chocar vocês e quem está aí. Vou falar algo que vai ser chocante. Eu comparo a igreja nessa questão, e eu não estou dizendo a igreja de Cristo, a igreja que é organismo vivo, a igreja que é celestial, a igreja, não, estou dizendo a igreja instituição, denominacional. Eu comparo essa igreja como a arca de Noé. Lembram vocês que quando os animais entram na arca de Noé, e a gente assiste nos desenhos, né? Parece que é maravilhoso, todos os casalzinhos de animais ali, felizes e entrando, aquela coisa maravilhosa. Parece que a gente só vê essa questão, mas meu amado, aqueles animais eram reais, e tinham suas necessidades reais. Durante alguns dias, muitos dias, aqueles animais, imagina, aqueles animais e aquelas oito pessoas que estavam ali dentro, cuidando desses animais, defecando, urinando. Imagina, irmão João, o cheiro fétido, vou dizer com essas palavras fica mais bonito, né? Fétido, que estava lá dentro. Não tinha respiração naquela arca, literalmente não tinha. Tinha um buraquinho lá, que era um pequenininho, mas para o tamanho, fedia lá dentro, tinha nojeira lá dentro, tinha coisa suja lá dentro. E um dia o Noé sai, tipo assim, vou conjecturar aqui, não aguento mais ficar aqui nessa arca. Apesar de ser a arca que Deus construiu para nós somos os escolhidos, Deus preparou para nós aqui esse espaço, mas eu não aguento mais não, ficar aqui dentro dessa arca não, vou sair. Conjecturando. E a água não tinha baixado ainda, então o que acontece? Quando ele abre aquela janelinha lá para sair, a visão dele, meu irmão, foi terrível. Corpos boiando, em toda a extensão onde ele enxergava era corpos boiando, em putrefação, ou traduzir podre, fedendo, carniça. Ele entra para dentro. Eu acredito que a igreja hoje está passando por essa fase. Dentro da igreja também, a podridão. Dentro das igrejas evangélicas também, existem coisas nojentas acontecendo. Existem coisas realmente que é abominação aos olhos de Deus, fede. Mas é melhor estar dentro dela do que sair lá para fora, porque lá está pior. Daí nós estamos aqui entendendo, e vocês ouviram eu dizer os 4 pilares do saber. Eu estou conversando com pessoas que eu tenho certeza que são pessoas que pensam, que raciocinam, que são inteligentes,
que têm fé, mas a fé não é cega, é uma fé que realmente enxerga, e é uma fé realmente consciente. E eu disse algo, e vou dizer para vocês, essa é a parte polêmica, que pode talvez apitar lá, pip. Eu disse, hoje uma irmã ali cedo, irmã, eu vou te chamar a ser uma pessoa egoísta. Nós estamos vivendo um tempo em que a hipocrisia das igrejas diz: o Brasil é do Senhor Jesus, Goiânia é do Senhor Jesus, Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, Estados Unidos é do Senhor Jesus, tudo é do Senhor Jesus. Isso é balela. A terra é de Deus, a palavra de Deus diz que tudo que há é dele, mas não nessa questão de ser do Senhor Jesus, de como está dizendo, é tudo salvo, é tudo, não é assim não. E eu disse o seguinte: chegou a época de viver pela fé, e de uma forma bem sincera para vocês, procure salvar você e sua casa, como Noé fez. Preocupe com você e com a sua casa. E às vezes nós vemos essas propagandas aí de evangelismo aí, na realidade, de que adianta você querer salvar lá fora se você não consegue colocar a sua casa, a sua família dentro de casa. Procure primeiro os domésticos. A Bíblia diz sobre os domésticos. Invista nos domésticos. Invista na sua família. Porque com certeza nas nossas famílias existem pessoas que estão perecendo aí fora. E aí é onde a gente vai entrar, e eu não estou fugindo do tema, na oração. Porque a palavrinha que eu estava dizendo que ela está escancarada lá, mas que ninguém quer ver, na realidade ela está em alto relevo. Se você passar a mãozinha lá, você vai ver que tem uma palavrinha lá que ela está em alto relevo, você consegue identificar lá. A ação. De que adianta você ficar orando, vigílias, oração no monte, oração de madrugada, pedindo a Deus para salvar a minha família, e de repente a sua família está lá e você não entra em ação para chegar na pessoa tete a tete, diz: senta aí, eu preciso conversar com você, eu preciso falar com você. Existe um Deus que pode mudar a sua situação, existe um Deus que pode mudar, contornar a situação aqui. A gente só fica orando. Vocês lembram aqui, quando eu disse aqui, aprender a viver e aprender a ser. Então a gente precisa aprender a ser realmente discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. E Paulo aqui nos traz uma coisa interessante. Paulo nos traz algo para a gente refletir. Só que Paulo, meu amado, deixa eu dizer para vocês, às vezes as pessoas falam muito de Paulo, e parece que é tão fácil ser como Paulo. É impossível ser como Paulo. É impossível ser como Paulo. Paulo, por exemplo, na Bíblia, é um tipos de Cristo. Sabe o que você pode... E ele foi inteligente em falar isso para a igreja escrita aqui, ó. Sede meus imitadores. Ele diz: olha, se você conseguir ser imitador, você já fez, você já é a pessoa. Olha o que Paulo fala aqui, e vou falar da oração. Essa lição é a segunda oração. Significa que ele já orou uma vez. Oração contínua. Mas essa oração não é por ele, é por outras pessoas. Aí, irmão João, olha que coisa terrível. A igreja hoje, de uma forma que quase geral, ela não consegue orar nem por ela mesma. E quando eu digo igreja, de repente a nossa oração está insuficiente para atender as minhas necessidades. E Paulo deixa ele de lado, e numa ação onde ele se coloca no lugar do outro. Imagine, ele deixa todos os seus problemas, perseguições, e gasta um tempo da vida dele para se preocupar com o outro, orar pelo outro. Aí a reflexão e eu gostaria que vocês pegassem essa reflexão de uma certa forma. Realmente, você e eu, no seu dia, você tira, digamos, está lá a correria, o dia a dia, seus problemas e tantas coisas, e você tira um tempinho e diz: eu vou orar aqui 10 minutos, ou 20, ou meia hora, pelo irmão tal.
Aliás, pelo irmão tal já fica até meio difícil. Vou orar para o meu filho que está fora da igreja. Vou orar para minha esposa que está... Só orar para ela. A pergunta é, isso é uma prática nas nossas vidas? O pensar no outro, o interceder pelo outro. E interceder aqui, meus irmãos, que é a palavra aqui de intercessão, ela tem uma conotação importante. Interceder é comprar a briga do outro. É literalmente, vou dar um exemplo para você. Acontecia muito na escola, na minha época, viu? Eu não era disso não, mas acontecia, eu assistia muito e até torcia às vezes. Briga fora da escola. Talvez você lembre lá, na escola tinha... Quando ia ter uma briga lá fora, isso há uns tempos atrás, a sala todinha ficava sabendo que ia ter briga lá. Avisava, passava um fax, parece que era, não tinha ainda, mas parece que era online. Todas as salas já sabiam que o fulano de tal da série C ia brigar com o da série A e era lá fora. Quando saía lá fora, a multidão já fazia o círculo. E aí, de repente, estava lá os dois para brigar. O irmão João lembra disso. Existia aqueles que gostavam de ver o circo pegar fogo. E tinha na época existia algo interessante, coisa passada, Amanda. Estava lá os dois para brigar, na realidade nenhum dos dois queria brigar, mas o barulhão, a opinião pública fez lá, né, todo o cenário já estava, quando o cara sai lá fora já está o palanque, o ringue, já está tudo pronto. Quer dizer, não tem como sair dessa situação. Aí eu lembro que os dois estavam de frente, brigando ali, discutindo, mas não tinha brigado ainda. Alguém passava um risco com o pé no meio e alguém falava, aquele que ultrapassar para lá, vai começar a briga. Chegava um filho do demônio, empurrava o que estava sem querer, atravessou. Aí começava a briga. O que eu quero dizer com isso? Com a intercessão. Mas sempre chegava alguém que colocava-se no meio. Às vezes não conhecia nenhum dos dois, mas se colocava no meio para dizer, não, você não vai bater nele. Lutava a favor. Assim é a intercessão. Alguém está passando por uma dificuldade com demônios, que existe muito, né, perturbação demoníaca. Aí você vai entrar dentro desse lugar. Você vai se colocar junto. Você vai dizer, agora você imagina, você está lutando sozinho aqui, eu vou, dois é melhor. Então você vai entrar nessa luta, você vai interceder por essa pessoa. Aí o grande valor da oração intercessória é a oração que agrega, a oração que ajuda, a oração que fortalece. Assim era Paulo. A oração de Paulo aqui, ela é interessante. A oração de Paulo aqui é para que Deus abrisse os olhos espirituais, e a oração aqui ela é uma oração espiritual, para que eles pudessem compreender a altura, profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus, para que as pessoas compreendessem. Essa era a oração de Paulo, porque às vezes a gente mesmo cristão, a gente fala muita coisa, mas que muitas das vezes a gente não entende, fala, mas a gente não entende. O amor de Deus, por exemplo, a gente vai falar de amor de Deus, né? Mas geralmente a gente vai falar de amor de Deus daquilo que a gente tem do amor de Deus. E a Jeane, eu não esqueci, eu esqueci, mas agora se prepare que eu vou te dar a oportunidade de você falar, tá? Só vou completar isso aqui. Então, o amor de Deus e a compreensão de Deus para nós, ser humano, é tão pequeno, nós somos tão pequeno. E o interessante é que os mais fervorosos, os mais crentes, os mais conhecedores de Deus, de repente quer dar receita de como Deus é, de como Deus faz, e parece que coloca Deus dentro de uma formulazinha e entrega, Deus é assim assado. Deixa eu explicar para você como que é Deus, de uma forma assim, só para você ter uma noção. Imagine que você e eu somos uma garrafa PET vazia, de 1 litro, e de repente você vai lá no oceano, na praia, e você vai encher, de repente você enche a sua garrafinha que fica derramando, e tem pessoas que enchem essa garrafinha e já conhecem Deus ao extremo. Veja bem, você encheu a garrafinha, mas na realidade Deus é o oceano. Deus é muito mais. Deus, a palavra de Deus diz que nós não compreendemos
Nós não entendemos, por isso daí a gente precisa de rever nossos conceitos em relação ao amor de Deus a outras pessoas, porque às vezes o amor é o amor que a gente tem, esse círculozinho. O amor de Deus, ele ultrapassa entendimentos, vai além de aparências, vai além de finanças, de situação, vai muito além. E às vezes a gente diz que entende o amor de Deus, mas nós na realidade somos apenas essa garrafinha cheia de um oceano de água. Deus, ele é infinito. Daí a gente precisa de compreender o amor de Deus. E aqui Paulo, eu quero que vocês entendam que Paulo aqui é um tipo de Cristo, alguém que tinha características do verdadeiro Cristo. Então não dá para comparar nós com Paulo, não dá nem para fazer comparação, você entendeu? Mas podemos pelo menos tentar imitar ele. Se a gente conseguir já imitar, já é um bom passo, né? E quando se fala de oração, Jeane, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, duas coisas Paulo fazia. Aonde ele colocava os pés, a primeira coisa que ele fazia era pregar o evangelho. A primeira coisa, em qualquer lugar, era pregar o evangelho e orar. Essa foi a vida de Paulo. Paulo chegava num porto, quando descia, aliás, antes de descer, no navio mesmo já estava Paulo pregando. No navio. Quando chegava no porto, pregava. Quando todo sábado ia para a sinagoga. Então a vida de Paulo é uma vida de oração, é uma vida de pregação. Daí a questão de Paulo ser tão grandioso, no sentido de abrir igrejas, de almas para Cristo. Daí o título que faz a ele é um título interessante: o príncipe dos apóstolos. Porque não teve igual, mas tinha uma vida de oração, tinha uma vida de ação. E aí, pastor Luiz, quando eu vejo essa questão da ação de Paulo, é que Paulo, quando ele vai se despedir, ele chama ali o pessoal de Éfeso, e ele vai dizer: olha, tudo que eu aprendi, eu vos transmiti. Ele vai dizer: olha, até o meu sustento, olha a ação, ele não era homem de oração, mas olha a ação. Ele diz: até o meu sustento, para mim, pessoalmente, com as pessoas que andavam comigo, eu trabalhei fazendo tendas para não pesar sobre ninguém. Veja que o quanto é importante essa vida de oração, mas de ação, de atitude. Isso é importante, porque às vezes, e aí parece ser chato, porque às vezes esse tipo de fala, ela bate um pouco de testa com a gente. Porque a gente gosta de ouvir o seguinte: vamos orar e o fogo vai cair. Vamos orar e Deus vai fazer acontecer. Deixa eu te falar um negócio. Uma coisa eu tenho certeza: toda oração, escute, toda oração ela é ouvida, mas nem toda é atendida. Toda oração Deus ouve. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, não tem como. Mesmo se Ele não quisesse, não tem nem jeito. Ele vai ouvir. Agora, nem todas são atendidas. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por isso que, o que eu estou dizendo da oração? É porque às vezes a gente também coloca a oração como se fosse a ferramenta. Acima da oração, existe uma coisa poderosa, chamada vontade de Deus. Às vezes você ora, mas não é vontade de Deus. Você entende? Você tem que depositar a sua confiança, não é na oração, é naquele que ouve a oração. E às vezes tem pessoas que se frustram com oração, porque você vai ver o seguinte: tem pessoas que oram e as coisas não acontecem e ela fica frustrada. Mas você lembra aqui da questão do leite? Talvez são pessoas que estão tomando leite ainda não foi confrontada para dizer que a oração é uma ferramenta, ela é meio e ela não é o fim. O importante é você entender que a oração é o meio e não o fim. Para que você não fique frustrado. E a oração tem um poder também, um poder extraordinário. Sabia que a oração, você vê, é por isso que você precisa entender que a palavra de Deus, de repente você fala as coisas, de repente se você não entende, você vai dizer: mas está contradizendo. A oração tem um poder, inclusive, de mudar o pensamento de Deus. Deus dá um veredito e a oração faz Deus mudar. Ah, mas Deus não muda. Muda.
Ah, eu não posso lutar com Deus. Pode. Vou dar 2 exemplos de luta com Deus. O rei Ezequias. Vou dar 2 exemplos para você, porque de repente a gente aprende na igreja que você não pode falar com Deus, você não pode questionar, você não pode, mas tem que saber como. Por exemplo, rei Ezequias, veio um veredito do profeta, e o profeta naquela época, né, pastor? Profeta não era, hoje nós não temos profeta na igreja, nós temos pessoas dotadas de um dom de profecia. Profeta era uma profissão, digamos assim, das pessoas, um ofício. E o profeta na época, era interessante, o profeta na época, de repente, geralmente eram barbudos, viu? Não é? Geralmente era, porque os judeus tinham o costume de usar barba, geralmente. Aí o profeta, imagina, Saul, por exemplo, um deles. O profeta vai entrando, e quando o profeta, só que o profeta não dava tiro errado, né, pastor? O profeta só ia quando tinha uma missão. Orava a Deus, Deus falava, vai lá. E aí quando entrava lá, as pessoas tremiam. Olha a palavra do profeta para o rei Ezequias. Coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerá. Ou seja, ali não tinha, já era o decreto. A sentença. Eu diria no dia de hoje, né? Se fosse naqueles dias eu gosto muito daqueles filmes tipo Robin Hood, que tem aqueles mensageiros que levam a mensagem de um rei. Aí ele abriu o rolo, pergaminho e diz: assim diz o Senhor. Meu irmão, ali tremia as bases, porque se fosse bom, maravilha, mas se fosse sentença, e aí aconteceu, o profeta Isaías diz, assim diz o Senhor, tremeu, coloca sua casa em ordem, porque vai morrer, só isso. E outra, Deus aqui foi tão exigente, né? Você vai morrer, mas você não vai deixar a casa bagunçada, não. Você vai morrer, mas você vai deixar as coisas organizadinhas. Você não vai transferir a responsabilidade para o outro, não. Você vai arrumar a casa, deixar arrumadinha, para você poder partir. E aí ele ora, chora e faz uma oração. Só que essa oração, pastor Luiz, eu estava olhando, essa oração é uma oração que chega a ser uma chantagem com Deus, a oração dele. Vai morrer, diz que ele vira para a parede e chora amargamente lá da alma. E aí ele apela para o sentimentalismo, joga na cara de Deus. Senhor, tu sabes que eu fui um servo fiel. Lembra daquilo que eu fiz. Olha aí, jogando na cara de Deus, apelando para o sentimentalismo. E aquilo mexeu, foi uma oração. Existem vários tipos de orações. Foi uma oração lá da alma, mas que tocou o sentimento de Deus. E aí o profeta Isaías sai e continua chorando. Daqui a pouquinho, o profeta voltando, dizendo: Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Foi festa. Agora, eu estou dizendo que você nem sempre, mesmo com um decreto de Deus, você tem que aceitar. Talvez esse decreto foi apenas um teste para ver como você confia em Deus. Você está entendendo? Às vezes é um homem de Deus e te profetiza algo para você e você já desespera. Não, meu amado, vamos lutar. E aí outra coisa, pastor Luiz, e estou trazendo aqui coisas fora da caixinha, que você não ouve todo dia. Uma coisa interessante, Milena, esse dia eu disse, o cara ficou doido comigo, eu sou um herege. Eu disse para ele: você, para alcançar, pastor Luiz, os nossos objetivos, os nossos desejos mesmo de pessoa, tem vezes que você precisa de orar para Deus dessa forma. E outra coisa interessante, às vezes você precisa lutar com Deus de verdade, ação, braçal. Jacó não apelou para o emocionalismo, apelou para o braço. A palavra de Deus diz, leia lá em Gênesis, quando Jacó atravessa o val de Jaboque, a palavra de Deus diz que ele atravessa a família, deixa seguro, volta para o val de Jaboque e fica só. Ou seja, agora é eu e Deus. Sabe por quê? Porque chegou um momento na vida de Jacó que ele não aguentava mais só orar, só falar com Deus. Ele tinha que agir, ele tinha que colocar a mão na massa, ele tinha que fazer alguma coisa para resolver a situação, porque ele já não aguentava mais ser chamado de trapaceiro, de alguém que puxou o tapete do irmão. Ele já não aguentava mais, que enganou Labão. Ele já não aguentava mais. Sabe o que acontece? Diz que ele vai, e quando ele chega no val de Jaboque, val aqui significa rio raso, viu?
Val é rio raso. E aí luta com o anjo. Lá diz um homem, mas era uma figura espiritual. Diz que lutou com o anjo e o anjo já estava cansado. A Bíblia diz que o anjo cansou e diz: larga, me larga. Ele diz: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Aí, aonde o anjo disse, ele já estava amanhecendo, ele disse: esse cara não vai largar mesmo não. Esse cara deve ter lutado MMA, boxe, Muay Thai, alguma coisa nesse sentido. De uma forma só figurar para você entender. Ele lutou. Aí sabe o que está escrito lá? Não é eu que estou dizendo. Você vai ler lá e você vai entender. E Jacó lutou com Deus e venceu. E Jacó lutou com Deus e venceu. A questão é: você está disposto a lutar com Deus para vencer essa batalha que você está passando? Você está disposto a chorar para Deus para você vencer essa batalha que você está passando? É essa a questão. Ou às vezes você é do tipo que fica quietinho, mas pede para a igreja orar. Pede para outro orar para a sua situação ser resolvida. Sabe o que é isso? É você estar na arquibancada assistindo um jogo, vendo alguém, colocou alguém para fazer um gol no seu lugar, em vez de você estar lá dentro, lutando, brilhando para fazer um gol. É você pegar a sua vida como um carro, ao invés de você dirigir, você coloca um terceiro para dirigir a sua vida. Com Deus você precisa de estar frente a frente, tete a tete, meu irmão. E outra, não tem essa questão de hoje, oração, de repente você fazer aquela oração bonita, porque na realidade o que acontece? A oração, isso eu já fiz demais. Às vezes eu oro como se eu fosse o próprio Davi. Senhor, aí eu pego o salmo de Davi, eu faço como se fosse ele. Eu não sou Davi, eu tenho que orar, expor as minhas fragilidades. Eu tenho que abrir o coração e mostrar minha alma ferida. Eu tenho que dizer para Deus, sabe por quê? A verdade, porque um diagnóstico só é bem feito e o remédio é na medida quando o diagnóstico ele é verdadeiro. Você vai no médico, por exemplo, e de repente você esconde alguma enfermidade que você sabe que você tem, mas você mente. E o médico vai fazer o quê? Vai fazer em relação àquilo que você falou, não é? Ele vai passar a receita conforme aquilo que você disse, mas você omitiu. Está ali o nosso doutor Luiz, que se a pessoa vai estar fez qualquer tipo de crime, o senhor vai perguntar para ele o que aconteceu. E tem muitas pessoas que só passam um pouco, não passa as coisas principais. O senhor vai fazer toda ali, vai montar toda a história dele dentro daquilo que ele falou, né? E de repente lá, eu já vi isso muito em filme, né? Que eu não sou, mas já vi muito em filme. No dia do julgamento final, alguém, uma testemunha fala uma coisa que ele não falou para o advogado olha para ele assim e diz: mas você não disse isso. Assim é com Deus. A sua oração, e eu trago aqui, a oração, existe a oração coletiva, onde todos oram por uma causa. Existe uma oração pessoal, onde você ora pela sua causa. E aqui Paulo escreve aqui, interessante aqui, ó, no início, ó. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai nosso, Jesus Cristo. Por causa disso, ou seja, Paulo aqui ora por uma coisa específica, uma coisa que realmente você quer. Por causa disto, eu me ponho de joelho. A oração, e aí eu gostaria de trazer aqui a oração de uma forma específica para você. Meu amado, Jesus disse assim: olha, quando orares, é uma das, né? Entra no seu quarto, fala com Deus, conversa com Deus. E às vezes nós temos, talvez, aprendido. E olha bem, quando eu disse uma coisa aqui que eu falei sobre oração. Existe um Pai Nosso na Bíblia, não existe? No Evangelho de Mateus? Mas você já observou que a maioria dos crentes tem uma aversão ao Pai Nosso? Porque muitas das vezes associa o Pai Nosso com a Igreja Católica Romana. Parece que o Pai Nosso é algo que não é para crente. Tem muitas pessoas que, se for orar o Pai Nosso, de repente ele associa com... E o Pai Nosso é a primeira oração ali que Jesus ensina. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, reconhecendo primeiro que Ele é Pai Nosso. Conjunto, né? E ele traga o vosso reino, ou seja,
aquilo que é lá de cima para dentro de nós, entendeu? A paz, traz os princípios de lá para nós. E aí, esse Pai Nosso, ele é importante, que é uma referência. E a oração é tão importante, Jane, que os discípulos, quando estavam com Jesus na questão do Pai Nosso aqui, Amanda, não pediu para Jesus mostrar, ensinar outras coisas não. Ensinar como ganhar dinheiro, ensinar como prosperar, como pregar bem, como ter oratória, como ser o cara. Como é que eu vou ser o líder, como é que eu vou ser o maioral? Não, ensina-nos a orar. E esse orar aqui é o seguinte: Jesus, ensina-nos como conversar com Deus. O Senhor que é assim com Ele. Como é que a gente faz para entrar na sala do trono? Nos ensina a entrar na sala e saber conversar com Ele. Qual é a maneira que Deus mais agrada? Como é que Deus ouve? Uma coisa eu sei que Jesus ensinou. Sabe a maneira que Deus nos ouve? É quando você entra na sala com o coração quebrantado. Coração quebrantado. É a forma que Deus, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Um coração que entende que é dependente. Um coração que entende que ele está ali, não é pelos seus méritos, mas é pela misericórdia de Deus. E que Deus pode mudar circunstância, dependendo dessa conversa. Dependendo dessa virada da cama para a parede chorar. Dependendo dessa atitude de se agarrar ao anjo, mesmo que saia ferido, mas que saia com a sua bênção na mão. Então, a oração que nós precisamos aprender e colocar na prática, essa oração que Deus ouve, que Deus responde. E nós temos uma questão, pastor, na questão, porque nós somos muito, como é que eu diria para você? Pessoas que querem as coisas para já, para ontem, né? Imediatista, esta é a palavra correta. Somos muito imediatista. E já viu que a gente quer forçar Deus a responder? Se nós não fôssemos mais menino criado com leite, a gente sabia que a gente não deveria forçar Deus a responder, porque Ele pode responder 3 coisas: sim, não, ou espera mais um pouco. E às vezes quando você força a barra demais, você já viu, Deus é pai, não é? Você já viu alguns, quem tem filho e quem é filho já viu às vezes que é um presente e força a barra demais. Às vezes a mãe até ia dar, o pai até ia dar, mas força a barra demais e vai, não vou comprar. Ou seja, virou a casaca, não vou comprar. Assim é Deus também. Deus, a gente precisa de saber quais os meios que vamos falar com Ele, como vamos falar com Ele. Se vai ser uma oração de súplica, uma oração de agradecimento, uma oração de petição. Que tipo de oração? Que tipo de oração que você vai se apresentar? Eu vou lá orar para Deus, mas hoje eu quero pedir. Hoje eu quero agradecer. Hoje eu quero louvar a Deus com a minha oração. Hoje eu só vou louvar a Deus. Mas eu estou dizendo aqui que essa oração parece utopia no meio do povo de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. E é para chocar mesmo, justamente para sair o ponto fora da curva, sair da caixinha. Já observou? Às vezes nós vamos fazer um clamor aqui na igreja. 1 minuto só de clamor, e nós vamos orar por alguém que está na UTI, e o ponteirinho está lá desse jeito, já está desse jeito. Nós vamos orar, irmão, vamos orar para o irmão tal, dar o nome, dar o lugar, dar a condição. Pois nesse 1 minuto você não há de ver que grande parte ainda faz um pedidinho para ele ainda. Ainda não consegue literalmente fazer aquele 1 minuto de oração só para aquela pessoa. No meio ainda diz, abençoa, me faz isso, ainda aproveita. É isso que precisa mudar em nós. E para mudar em nós, temos que largar de ser criança. Temos que ter comida mais forte. Leite, aqui meu irmão, leite para vocês aqui, ó, não espere de mim não, que eu não trago não. Aqui eu não vou desperdiçar leite. Leite é para criança. E aqui não tem nenhuma criança espiritual que eu estou dizendo, viu? Aqui não existe uma criança espiritual, são todos adultos.
Todos conhecem a palavra. E eu diria mais assim, ó, a palavra de Deus: vós estáis limpos pela palavra. Vocês estão limpos pela palavra. Vocês podem mais, vocês podem avançar mais, vocês podem galgar mais, podem fazer mais. Agora tem que sair dessa plataforma de criança. Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Apesar, né, que o que tem de menino barbado, barba branca e menino, emburrado, emburra com Deus, emburra com a liderança, emburra com uma pessoa, emburrados. Gente, nós precisamos de maturidade, nós não temos mais tempo para ser criança. É chegada a hora e a hora é. Acabou. Ou você entende agora, ou não vai dar mais tempo. Nós estamos vivendo exatamente isso, escuta aí. Ou você entende agora, ou não vai ter mais tempo. Chegou a hora. E não é a igreja que está falando não, porque a igreja de certa forma ela está se omitindo a falar que Jesus está voltando. Porque existem alguns templos suntuosos que tem que ser concluído ainda, tem que esperar um pouco mais. Mas o mundo aí fora está dizendo, as pedras estão clamando como nunca, dizendo que o mundo não subsiste mais. Ou você entende agora que o pastor não precisa estar passando a mão na sua cabeça para você ser crente, para você orar, para você dizimar, ou você entende agora, ou não vai dar mais tempo. E eu vou dizer uma coisa para você: não faça a oração e as coisas que Deus pediu pela igreja, não. Faça por você, que ainda tem tempo. Prioridades: Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar. De que adianta investir seu dia todo na igreja e não investir meia hora com a sua família? E são coisas que às vezes eu fico aqui pensando, como é que isso chega a vocês? Como é que chega a quem está sentado? Acorda, acorda, acorda. Porque nós precisamos orar como nunca, mas precisamos agir como nunca agimos também, né? Nós precisamos orar como nunca. E a oração aqui é uma ferramenta, dentre outras, que Deus nos entrega dentro de uma caixa de ferramenta. Deus nos entrega uma caixa de ferramenta para nós. E dentro dessa caixa existe uma ferramenta chamada oração. Ela é uma ferramenta que tem o poder de abrir coisas. Pensa na ferramenta. Mas existem outras também. Mas a oração, ela abre. Primeira coisa que ela abre: o diálogo com Deus. A oração tem esse poder do diálogo, da conversa, do senta aqui, vamos conversar. E chegar para conversar com Deus, e aí a gente precisa de pedir a Deus esse relógio está certo? Ai, meu Deus do céu. Então já vamos encerrar, já passou da hora, 9 minutos, e eu estou aqui olhando. Então, já finalizando, 1 minuto, 2 minutos finalizar. Pense dessa forma a partir de hoje, se for possível, claro. Isso aqui não é uma fórmula, não é uma regra, apenas uma observação. Quando você for orar com Deus, principalmente sozinho, imagina que tem alguém ali que está disposto a te ouvir. Imagina Deus com alguém receptível, que está disposto a verdadeiramente te ouvir, alguém empático, que se importa com a sua causa. Porque às vezes a gente vai orar e a gente vai tremendo, de medo, com a punição, eu sou pecador. Não, Deus já sabe disso. Deus sabe que você é pecador, mas as portas da sala do trono estão abertas para você. Deus está te esperando.
Você pode, não precisa marcar a agenda para amanhã, para depois. A hora que você quiser, a porta está aberta. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar essa igreja, que nós possamos ser um povo de oração e ação, em nome de Jesus. Agradeço a Deus, agradeço a todos que aqui estiveram até nesse momento.